missão meio que falo pro Marco, a missão quase que impossível, né? Porque substituí-lo aqui é peso, né? Mas a gente está aqui e vamos na direção do Senhor, né? Trabalhar mais um pouquinho em cima desse tema que a gente vem trabalhando em paralelo aí, né? Discipulado, família, né? O Marco tem feito a última estudo foi sobre o aprendizado mais aprofundado aí da Bíblia, né? Algumas ênfases a respeito do aprendizado da Bíblia para a gente poder então também nos grupos, no discipulado desenvolver isso quando a gente for questionado, né? A gente não vai ter um parâmetro, né? Como é a Bíblia e a importância dela, né? Para a nossa vida e a nossa fé. Então foi um curso meio que direcionado aí à missão e ao aprendizado sobre a Bíblia, que tem a ver com o discipulado, né? E a gente tem seguido, que estão ajudando aí nessa classe, a gente tem trabalhado sobre essa revista, né? Que fala da família, né? O cuidado também com a família, porque a gente tem entendido que o discipulado ele acontece na família, né? Então a família também tem que ser trabalhado alguns temas que é importante, né? Para a gente também se interagir com esses temas e no discipulado, às vezes quando surgem alguns questionamentos nesse sentido, a gente também tem algum embasamento e até mesmo para nós, porque como família a gente entende, né? A gente tem que ser cuidado, tratado, fortalecido na fé, né? Para poder então discipular, para poder cuidar do outro, né? Para poder abençoar aqueles que vão chegar perto da gente, para a gente levar do amor de Cristo. Amém? Então hoje a gente vai trabalhar um tema aqui que é dessa revista, mais no âmbito do cuidado das nossas emoções, né? A gente já trabalhou alguns temas nessa revista, a prioridade em Deus na família, né? Jesus na nossa casa, na nossa família, para então eu poder também ter base e ênfase para apresentá-lo para outras pessoas. Nós trabalhamos sobre autoestima, né? Foi a Mariette que trabalhou sobre isso, lidando com os medos, né? E hoje a gente vai trabalhar com o tema, e aí eu quero uma integração também para a gente conversar um pouco aqui, né? O tema proposto para nós, vamos ler o texto bíblico lá, Provérbios 15, 13. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Todos acharam aí? Provérbios 15, 13. Vamos ler? Eu vou ler aqui na tradução da linguagem de hoje, e aí alguém lê na sua tradução aí também, até para a gente poder chegar a uma conclusão sobre esse texto e o que ele vai também nos levar a debater aqui, discutir e aprender um pouco sobre esse tema que acredito ser importante e pertinente para nós, uma vez que é algo que tem afetado, né, muito a sociedade, as pessoas e até mesmo nós. Muitas vezes pode ser que já enfrentou, enfrenta, né, ou tem passado por situações nesse âmbito, nesse contexto. Então vamos ler esse texto de Provérbios 15, 13. Eu vou ler aqui, aí alguém lê numa outra tradução aí, né? Então diz assim, Provérbios 15, 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida.
Dá para entender mais ou menos o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Qual é o tema? O tema vai ser depressão e estresse. Pode ser alegria ou tristeza. Depressão e estresse. Isso pode acontecer comigo? Então, numa sociedade que a gente está hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje, será que isso às vezes não chega a bater lá na nossa porta? Porque a gente vê aqui que são dois temas diferentes, né? Mas são situações que podem acontecer com a gente. Depressão e estresse. Porque a depressão, na verdade, o que é? O que o texto está dizendo aqui, que um coração triste, o que acontece? Ele pode, a alegria, ela vai embelezar seu rosto, ela vai trazer, renovo, você vai refletir ali, essa alegria, essa paz, Mas o coração, a tristeza, ou como algumas traduções falam, o coração abatido, Então, vai deixar a pessoa para baixo, vai deixar a pessoa deprimida, vai deixar a pessoa ali ferida, vai deixar a pessoa, com um sentimento de impotência, de tristeza mesmo. Então, são temas que nesses dias, século que a gente está vivendo, pode ou tem nos afetado. E a gente precisa refletir e pensar um pouco a respeito disso. Então, eu creio que esse estudo ele vai nos levar a debulhar um pouco e pensar: será que a gente tem visto isso? Será que a gente tem convivido com pessoas que têm passado por isso? E é o oposto, Porque o que é a depressão? A depressão, ela a gente vê por estudos, A depressão é o quê? O abatimento da alma, A depressão, ela vem lá do latim depressio, que significa afundamento, abatimento. Entende-se que pode transparecer a pessoa ali deprimida no seu humor, ou seja, é um momento em que está em estado de oscilação entre lá o extremo do prazer ou da dor, ou ao mesmo tempo ela está cansada, ela está abatida, ela está aflita, ela está melancólica. E já o estresse, o que é? O estresse é a agitação da vida. O estresse é a reação do corpo diante de agentes estressores, seja a rotina do trabalho, seja no trânsito caótico, seja a poluição sonora. E esses agentes provocam uma situação emocional que leva a um processo de adaptação, marcado por uma série de alterações, como aumento da produção de adrenalina. E o estresse, então, pode afetar o indivíduo como um todo, causando desgaste físico e mental e prejudicando a sua qualidade de vida. E o estresse também é chamado por alguns o mal do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o estresse atinge hoje cerca de 90% da população mundial. E aí vem a pergunta: depressão, estresse, estresse e depressão, será que isso tem nos afetado? Aí eu quero abrir um pouco aqui. O que vocês, diante desse texto, Salomão é sábio, Salomão já lá, muitos e muitos anos atrás, ele escreve a respeito, que a nossa vida ela pode viver essa oscilação. Ao mesmo tempo que às vezes você está lá numa condição de estresse, numa condição de agitação, uma condição de euforia, uma condição ali que, como está dizendo aqui, o estresse ele é causado até diante do contexto que a gente está inserido. Sendo lá no trânsito caótico, às vezes no trabalho que é cansativo, nas poluições aí que a gente vive, no ambiente que você vive, que hoje, não sei se vocês percebem isso, mas realmente parece que a sociedade anda estressada. Você chega num lugar, geralmente as pessoas já estão... Não tem aquela
paciência, né? De esperar às vezes o outro, de compreender o outro, de às vezes ajudar o outro, tudo é muito rápido, né? Até mesmo o celular, né? Você pega, às vezes o celular está meio cansado, coitado, você já está gritando com ele, você já quer que ele abra, que ele faça o que você tem que fazer, né? Enfim. Então, mas ao mesmo tempo, às vezes o abatimento vem, às vezes o esgotamento vem, o cansaço vem, né? E isso tudo é repercussão do quê? Do que está dentro do nosso coração, né? Daquilo que a gente permite armazenar aqui vai refletir no nosso exterior, né? Se eu vou estar bem ou se eu vou talvez estar ali no estado, né, do abatimento, da agonia e da angústia, enfim. Então essa pergunta, ela cabe a nós. Quando a gente vê aqui essa diferença, né, do que é um estado mais depressivo, que é a melancolia lá da alma, mas o estresse acaba sendo o ápice, né? É quando você está agitado, você está, né, desesperado ali com uma situação, a adrenalina está a mil. Isso são questões que a gente precisa, né, às vezes se perguntar, às vezes refletir. Então, queria abrir também um pouquinho, né? Será que essas questões, estresse, depressão e estresse, será que tem nos afetado? O que pode nos levar a enfrentar essas questões no âmbito familiar, ou até mesmo em outras áreas da nossa vida? O que temos feito no âmbito familiar, eu pessoal, a fim de que estes males do século não nos afetem? Porque a depressão quem nunca teve depressão, às vezes acha que é uma bobeira, acha que é frescura, é mimimi, né? Só que muitas vezes a depressão tem origem química também. Foi o meu caso em 2006. Em 2006 eu tive uma depressão de origem química. É inexplicável, mexe com toda a estrutura. Tive que passar para um psiquiatra para uma medicação que resolveu o problema. Terapia nenhuma resolveu. Tem que saber também. Nem sempre é uma questão de alma, né? Às vezes é uma questão fisiológica. Mas a depressão ela mexe com toda a estrutura da gente, familiar, profissional, Afeta. fisiológica. É porque a depressão realmente ela tem esses dois, né? Ela não é só de cunho ali emocional só, o que a pessoa há um tempo atrás, até a questão da depressão era um tabu. Sim. É onde as pessoas tudo olhavam para o lado espiritual, inclusive. Se falasse, por exemplo, um cristão estava depressivo, pronto, está, né, possuído, está com alguma questão espiritual ruim, né, tem que ser expulso, né? Claro que questões espirituais também envolvem, mas hoje a questão da depressão realmente ela tem o fundo emocional, porque até esse versículo vai falar nesse sentido, né, que ele diz aqui que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito que ele se abate. Então, as emoções, querendo ou não, é a maquininha aqui, né? É o nosso coração, aqui que você armazena, né? Você pode armazenar coisas boas, coisas agradáveis, coisas de Deus, coisas que abençoam, né? Coisas que vai te fazer bem, mas você também pode armazenar porcarias, né? Pode armazenar coisas ruins, coisas negativas, coisas que te ferem, né? Coisas que te machucam. E aí, quando a gente se permite só armazenar coisas que te machucam, muitas vezes pode, o emocional, causar um estado de depressão, que é uma angústia, né, da sua alma ali. Mas, na maioria das vezes, aí precisa, porque aí entra a questão já fisiológica, né? Você precisa do acompanhamento, né? Precisa do remédio para poder fazer com que os hormônios lá ligados à depressão, né,
falta, né, desses hormônios vai gerar fisicamente, ali, fisiologicamente, vai gerar, né, essa depressão, né, esse abatimento, essa fraqueza, né? E aí a pessoa entra nesse estado onde precisa desse cuidado para poder sarar e para poder superar essa situação pela qual ela está vivendo, né? Já como a gente está vendo aqui, são dois temas que eles colocam que é o oposto, né? Porque a depressão realmente, a pessoa está abatida, ela está ali esgotada, ela está, né, com o seu coração ali ferido, né, precisando do cuidado não só emocional ali, mas também espiritual também e físico. Mas fala aqui também a questão que eu acredito também que tem abalado muito, afetado muito, que é o estresse, né? Aí talvez é a pergunta, quem nunca não quis chutar o balde, se estressou, né? A coisa deu ruim e você vai ao oposto, né? Ao invés de você ficar ali, aí você já exalta e você já quer resolver, foge do controle, e o estresse está muito hoje no âmbito familiar, no âmbito, né, em todas as áreas do eu da nossa vida. Se a gente não se dominar, né, se a gente não buscar ali, como eu estou dizendo, o armazenar, né, do nosso coração ali de coisas de Deus e boas, e inclusive até como o próprio apóstolo Paulo nos ensina lá do fruto, né, do Espírito, para a gente se alimentar dele e se dominar, a gente acaba caindo na armadilha mesmo e a gente vai, né, e aí muito, se você se estressa também ao ponto de perder o controle, você vai ficar doente também, vai adoecer. É o que ele fala para a gente. Aqui quer dizer, o estresse, a agitação já chega, extrapolou. E essa agitação é nossa. Porque aí entra o que a gente está dizendo aqui. O estresse é quando a gente realmente quer resolver tudo. Eu reconheço. A gente quer fazer, a gente quer ir, a gente quer tal. A gente quer só dar que conta aí, e não dá para dar conta. Só que aí, como está dizendo aqui, o estresse é quando já passou do limite. Você já não consegue mais. Isso já afetou o seu organismo. Já está te causando ali a doença física, você já está sentindo dor, você já está sentindo, né, feridas, né? Você já está abatido e vai gerando até mesmo, às vezes, o estresse ao oposto, pode chegar daí ao contrário, você vai entrar numa pessoa depressiva, porque vai te destruir. E aí o texto aqui é o que a gente está dizendo. Ao invés da gente ficar nessa situação de desespero, de estresse, a gente precisa o quê? Confiar e entregar aquele que conhece a gente, da nossa cabeça até a pontinha do pé, que tem o controle da nossa vida, que nos criou, que nos formou, que conhece a gente. Antes de eu abrir a minha boca, ele já sabe de tudo. O que eu estou passando, o que eu estou sentindo, quem está me cutucando, quem está me provocando, quem está me ferindo, o que está me causando isso, mas ele quer ter o domínio, ele quer ter o lugar dele na nossa vida para ele então fazer o mais. Aquela vozinha que fica, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí você encontra pessoas que fazem a mesma pergunta daquele que está desenhando no seu ouvido, o que você vai fazer? A gente que vê entrega, deixa eu pensar aqui, entregar é entregar. Ele é diário, né? É diário, porque todo dia você tem que entregar. Entregar é descanso, é confiar, é tirar, né, daí, como o Breno colocou, a sensação da autossuficiência, jogar ela fora lá, né, eu não posso, né, eu não consigo, eu não tenho condição, né, porque quando a gente quer realmente fazer do nosso jeito, daí entra nesse estado, porque daí eu já começo. Eu já acordo naquela desespero, eu já vou trabalhando no desespero, né? Mas o entregar é descansar e é diário, é todo dia, é deixar Deus tomar
tomar o controle. Daí ele nos dá a paz, né? A lição ela vai trabalhar a gente nesse sentido que são dois opostos, mas a gente tem que tomar cuidado porque pode acontecer. A gente pode entrar num estado desse. E um estado puxa o outro. Porque como ele está dizendo, estresse demais, você pode adoecer ao ponto de entrar em uma depressão. Né? E a depressão também ela tem que ser trabalhada, tem que ser tratada, porque eu não posso viver nessa constância. Mas hoje a gente começa a perceber que o que mais tem afetado as pessoas é essa agitação excessiva. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acorda no desespero. Aí você esquece de Deus, aí você esquece de orar, aí você esquece do alimento diário. Quando você vê, você já está enrolado numa coisa, você já está emaranhado. Daí que você lembra, não orei. Aí você lê, eu não orei, eu não li a Bíblia, aí como é que a coisa vai dar certo? Como é que a bênção de Deus vai vir sobre a minha vida, sendo que eu extrapolei tudo? Ao invés da entrega, da confiança, da fé, do descanso, eu deixei a preocupação, o medo, a ansiedade, o desespero, né? O controle, né? Não, mas tem que ser hoje, porque a pessoa vai ter que entender hoje, porque a pessoa vai ter que... A gente precisa aprender o propósito de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós, como a palavra diz, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é saudável, né? A gente mesmo que, se não tomar cuidado, se a gente não deixar Deus ser o domínio, ser Deus, e cuidar da gente, porque todas essas áreas aqui precisam cuidar de Deus. Mas Deus só vai cuidar quando a gente deixa. Porque se a gente for um super-homem ou uma super-mulher, como é que Deus vai? Né? Ele vai falar, mas você não precisa. Você está querendo resolver do seu modo, do seu jeito. Então, são situações que a gente precisa. Em tempos hoje, em tempos que a gente está vivendo, como famílias, né, como igreja, nós precisamos, né, trabalhar isso, porque a gente, como a gente está trabalhando a questão do discipulado, que é uma sala aqui que trabalha muito a questão do discipulado, a gente está à disposição para cuidar de pessoas. Então a gente tem que também deixar Deus cuidar da gente em áreas e situações que é necessário para a gente poder, né, ter o remédio espiritual para a vida de outros. Que às vezes lá no nosso trabalho tem alguém do lado, quem estuda e está na escola tem alguém do lado, quem está lá no seu dia a dia tem alguém, a gente mesmo, na nossa casa, muitas vezes tem alguém que está precisando, que às vezes está estressado, às vezes está no estado de melancolia, de estresse, de depressão. Mas aqui esse texto e essa manhã é para a gente pensar nisso. Leia mais um texto, gente. Filipenses 4, 6 a 8, que está dentro desse que a gente está dizendo aqui, do permitir Deus, né? Deixar Deus cuidar da gente, ensinar a gente e a gente fazer essa troca pela graça dele em nome de Jesus. Filipenses 4, 6 a 8. Seguindo aqui um pouquinho, a Bíblia ela vai nos mostrar algumas pessoas, né, que aqui é para a gente fazer uma contradição um pouco, né, como a gente está dizendo, que é um tema que pode afetar a gente. E aí na lição aqui a gente nos leva a entender que a Bíblia ela vai nos mostrar algumas pessoas que viveram um abatimento da alma. Então a gente vê também que a Bíblia, por exemplo, ela é um manual. Aqui você encontra direcionamento para a sua vida, para a sua fé, exemplos, né, para eu seguir ou não, né, para eu viver o que aquele personagem viveu, para eu aprender a respeito de algum tema, alguma situação ou circunstância. E a Bíblia ela vai nos ensinar alguns, né? Dentre os quais eu acabei de citar, né? Elias, ele é considerado o profeta, né, que vive uma situação de abatimento da alma.
Né? Não vamos ler o texto aqui, mas lá em 1 Reis 19, vai ver a história de Elias, tudo que ele enfrentou, tudo que ele sofreu, perseguição, Jezebel. Então Elias, quando ele se viu ali naquele confronto, o que ele fez? Ele fugiu, ele se esconde, né? Ele entra numa caverna e, tipo, agora daqui, vou morrer, eu vou ficar aqui. Mas Deus, né, tinha e tem um propósito, assim como tem para nós. Então Deus, ele cuida dele. E Elias, ele é instituído ali, da glória de Deus. Né? Outro personagem também que vive um abatimento, um desgosto, uma decepção consigo mesmo, é Jonas. Né? Lá o livro do profeta Jonas, a gente vê lá no capítulo 4, principalmente, quando ele se decepciona lá e se revolta com ele mesmo, com tudo. Jonas, inclusive, ele chega a pedir a morte. Então, é um outro personagem que a gente vê na Bíblia. Também, no meio das suas decepções, ele entra num estado de desgosto, de abatimento, considerado até mesmo um estado depressivo. Né? E ele acaba, né, vivendo esse tempo de amargura. Uma outra personagem, está lá em Ruth, né? Capítulo 1, também no capítulo 3, que é Noemi. A gente conhece um pouquinho da história, né? Noemi, ela perde o seu marido, ela perde seus filhos, ela se torna então viúva, ela se torna ali, digamos assim, até mesmo desprezada, né, pela sociedade. Então ela volta para a sua cidade natal, onde Ruth, inclusive, uma das noras, volta com ela. Mas quando ela chega lá e as pessoas começam a olhar para ela, já naquela condição de viúva, sem ninguém, né, sem ter até ali o alimento, né, o que comer, até que Ruth vai ser usada por Deus ali para o tempo de reconstituição, de resgate na vida de Noemi. Né? Mas nesse intermédio, nesse tempo ali, Noemi, inclusive, ela pede que a chamem não de Noemi, mas de Mara, que significa amargurada. Né? Então o coração de Noemi se tornou um coração doente ali, ferido, né? de um estado de depressivo mesmo. Né? E também tantos outros personagens, se a gente for... Pastor, o próprio Jesus do Getsemane, sim, ele fala, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Abatido. Então o próprio Jesus, como Filho de Deus, ele veio como homem. Ele veio como nós, como um de nós. O próprio Jesus, ele vive isso. Esse abatimento, essa angústia. O Getsemane realmente é um texto ali que a gente vê Jesus ao ponto de... Ele chega a pedir para o Pai, né, se possível, afasta de mim esse caso. Mas aí é a dependência dele. É que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, para a gente ver que a Bíblia, ela mostra para nós situações de pessoas que viveram também, mas com a graça de Deus e com a ajuda de Deus venceram. E assim somos nós. Deus não nos quer na condição lá de abatidos, de feridos, machucados, né, destruídos ali. Mas Deus tem um projeto para nós de vida, de graça, de cura, de restauração, de vida em abundância. Mas depende de nós. Né? O que nós vamos permitir ser o domínio na nossa vida. Então esses textos é para a gente entender que alguns personagens também viveram isso, mas não ficaram na condição ali. Se permitiram se levantar, ser curados, ser restaurados. Porque esse é o projeto de Deus para nós. E glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus que Deus nos levanta. Deus cura. Deus restaura. Deus faz. Deus opera. Deus manifesta o poder dele. Deus faz a obra dele na nossa vida. E Deus nos capacita. Porque quando nós passamos por algo, é Ele nos forjando também, nos ensinando, para que através de nós, outras pessoas também possam receber do poder de Deus sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Porque Deus quer nos usar, né? Deus quer nos fortalecer. Amém? Até aqui, tudo bem? Tem alguma
E a Bíblia também, ela vai falar então agora o oposto um pouco. Não fala exatamente na Bíblia a palavra estresse. Você não vai achar exatamente essa palavra. Mas a sensação de estresse, em algumas passagens, a gente pode perceber, né, que as pessoas naquele contexto ali, de certa forma, sofreram alguma pressão. Eles se sentiram ali meio que estressados, meio que quase lá soltando a tampa, né, da panela, né? Então, uma das citações que o texto lá que eu li no artigo fala, inclusive, a situação de Noé. Vocês já se imaginaram como é que foi Noé? Será que ele não se estressou? O povo ali, né? Noé falando aquilo que Deus o mandou fazer, construindo a arca, fazendo todo aquele processo, e ele pregando e o povo olha para ele. O povo, inclusive, acho que até chamando ele de velho, né? De louco, né? Que isso? Então, uma das passagens da Bíblia que há de se considerar que Noé passou por um estresse ali, por um desespero ali emocional na sua vida, foi esse episódio, né? Lá em Gênesis 6 a gente vê, né, o começo da história de Noé. Então Noé é considerado, né, por alguns estudiosos, como alguém que deve ter enfrentado um estresse ali complicado, onde as pessoas o recriminando, né, às vezes o insultando ali, né, falando coisas que desagradavam a ele, mas somente a Deus. Então isso certamente estressou e entristeceu também a Noé. Uma outra situação também que pode ser considerada, que viveu um tempo de estresse, de inquietações do seu coração, foi Esther, né? Esther foi uma jovem, né, ali perseguida também, teve de permanecer lá no palácio de Assuero, sendo convocada e preparada para entrar na presença do rei. Perseguição por parte do rei, cobranças por parte do povo de Israel. Então, será que também não enfrentou ali um estresse, né? Uma pressão? Porque o que ela pediu não era comum. Sim. E ela podia ser absorvida, como tanto pagar um preço, né, pelo povo. Então, de certa forma, tudo perder ou tudo ganhar. Exato. Então imagina como que ela ficou. Uma total confiança em Deus. Então não só Noé como Esther, pela confiança em Deus, eles venceram essas adversidades. E se eles não tivessem colocado a vida deles em Deus, em total dependência de Deus, eles poderiam ter desistido da missão ali. Poderiam ter, o ministério ter acabado ali. Mas eles, voltamos a dizer de novo, a confiança em Deus. Seja em qual for a condição que a gente possa um dia enfrentar ou já enfrentou. Mas o que nos faz vencer é a nossa confiança em Deus. É a nossa perseverança em Deus, é a nossa fé, a nossa oração, é a nossa vida ali com Deus. Que faz com que não só lá seja abatido, esgotado às vezes ali, ou numa posição já de estresse absurdo, né, de pressão ali, mas Deus vai nos dar graça para superar e vencer, em nome de Jesus. E o último personagem aqui, também com certeza, né, deve ter passado por muitos estresses na sua missão, foi o apóstolo Paulo. Então tudo que Paulo enfrentou, passou dentro lá da cadeia, os açoites, as lambadas, né, que ele enfrentou ali, todas as perseguições. Então imagina como que muitos momentos o coração de Paulo ficou. Será que ele não estressou o ponto de, quer saber, acho que vou largar a mão de tudo, não vou mais. Mas não, né? Tanto é que em meio a tantas coisas, a oração bonita dele ali, um momento ele
né? Ele vai dizer lá que tudo posso, né? Naquele que me fortalece. Então, confiança em Deus, entrega total a Deus, né? Então, a gente vê aqui esse paralelo, né? De pessoas que viveram um estado lá de abatimento, esgotamento, até mesmo depressivo, mas venceram com a graça de Deus sobre as suas vidas, a confiança, a fé, e também aqueles que tiveram seus momentos de adrenalina total, de estresse, como também a gente em algum momento pode enfrentar ou tem até enfrentado, mas a gente vence também com a ajuda de Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida e Ele é quem tem nos sustentado, e louvado seja o Senhor. Amém? Encerrando aqui, expressão, estresse, o que fazer, como lidar com essas situações e circunstâncias existenciais. A depressão é definida por uma tristeza existencial. Já o estresse está relacionado com uma ou diversas reações, agitação, adrenalina, causando um estado perturbador e descentralizador em nossas vidas. Passar por um estado que seja estresse ou até mesmo depressivo acaba sendo por vezes parte da vida. O que não podemos é permanecer nele, deixando que afete a nossa vida, o relacionamento e a fé. Os desafios, sejam estressantes ou depressivos do dia a dia, são menores e pequenos, perto das promessas que Deus tem e deixou para nós. Você crê nisso? Amém? Então abra aí 2 textos. Mateus 11, 28 e 29, alguém lê? E Naum, capítulo 1, verso 7. Mateus 11, 28 a 30. Profeta Naum, lá, os profetas menores, capítulo 1, versículo 7. E eu vou abrir mais um aqui. Isaías 41, 10. Naum o quê? Naum 1, 7. E Mateus 11, 28 a 30. E Isaías 41, 10. 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso em um coração humilde e meio do trigo uma erva ruim chamada joio. Não, é até o 28. Ah, não. 11, 28 a 30. Pulou que juntou a folha aí. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Naum 1, 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? E eu vou ler Isaías 41, 10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo, e os protejo com a minha forte mão. Amém? Situações ou circunstâncias como essas podem até nos acarretar, mas nós temos um Deus que é maior na nossa vida. E é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Então que a gente se debulhe na presença de Deus. O texto que o irmão Danilo leu, do Mateus fala, vinde, aquele que está cansado e sobrecarregado. E às vezes nós estamos assim,
Mas Deus quer cuidar da gente. E Deus nos chamou também como igreja para cuidar de pessoas. Para ser canal de Deus na vida de pessoas. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, para que a gente continue entendendo que poderemos viver uma circunstância assim. Não podemos permitir ficar nisso. Mas Deus, Ele tem o propósito de nos curar, nos renovar, nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? A gente vai encerrando. Mas pense nisso na semana. Deus nos ajude. Pense, marque esses textos. Leia eles. Que ele seja o direcionador para nós. Pode ser que algum dia a gente vai estar meio, né? Pode ser que algum dia a gente vai estar quase voando lá na parede. Mas Deus tem as promessas dele. Nos fortalece, nos encoraja, nos cura, nos ajuda para continuar sendo a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Regina, ora para nós. Senhor, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra, que nos renova, que nos cura, que nos direciona. E nós sentimos, Pai, o teu amor, o seu cuidado. E somos muito gratos, Pai. Ajuda-nos, porque dependemos de Ti, porque precisamos de Ti. Amém. Ajuda-nos, Pai, para que possamos ser revigorados, ser renovados e ajudar outras pessoas, porque sabemos que o Senhor conta com a nossa parte, com a nossa ajuda. E nós estamos dispostos. E nós dizemos, Pai, eis-nos aqui, ajuda-nos, porque sozinhos não podemos fazer nada. Somente em Ti, Pai, nós somos mais que vencedores. Nós te agradecemos por cada um que está aqui. O Senhor conhece a realidade de cada um, as lutas de cada um. E eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um, para que o Senhor esteja falando em particular com cada um, dando direcionamento, dando, Senhor, alívio, dando sustento, Pai. E também para a pastora Lucinéia, que nos dirigiu nesse estudo, que a Tua graça seja também sobre ela.